Boa noite, meu prezado irmão, minha querida irmã. São 19 horas e 5 minutos desta quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. E eu inicio agora o estudo bíblico desta noite, cujo título de hoje é Da Providência, capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster. Como sempre, começo com uma palavra de oração. Bondoso Deus, querido Pai, guia-nos nesse estudo da Tua Palavra e que as instruções que extrairemos deste estudo nos sirvam de orientação para a nossa caminhada de fé. Em nome de Cristo. Amém. Meus prezados, é sempre bom nós estudarmos a Confissão de Fé de Westminster, nós presbiterianos que somos, porque a confissão de fé ela é uma síntese da nossa doutrina, daquilo em que nós cremos. E é de fundamental importância nós conhecermos as nossas doutrinas, não é? E o título de hoje, esse capítulo da confissão de fé, é de singular importância para a nossa vida, que é da providência. Antes de entrar propriamente no estudo, eu quero fazer uma consideração com você. É a seguinte, é sobre o ser de Deus, o Deus que age, o Deus que atua. Você pensa que o Deus a quem você serve e eu servimos, você e eu servimos, é um Deus que se surpreende com os acontecimentos, é um Deus que não esperava que determinada coisa viesse a acontecer, como nós, seres humanos. Deus pode ser surpreendido pelos acontecimentos? Eu acredito que você pense que não. Deus não se surpreende com nada, porque Deus é onisciente. Ele tem um atributo que é a onisciência. Mas não é somente pela onisciência divina que Deus não se surpreende com as coisas que acontecem. É porque ele é um Deus onipotente, soberano. E dentro da soberania, dentro da onipotência divina, ele é um Deus providente. O que é providenciar? Estabelecer as causas mínimas, as causas primárias para que as coisas aconteçam. Normalmente nós percebemos como uma situação depende da outra e como uma é causa da outra quando as coisas não vão bem. Por exemplo, se você sai à rua e é assaltado, como no meu caso já aconteceu algumas vezes, com roubo de veículo, inclusive, e aí você fica pensando assim, se naquele dia eu não tivesse saído à rua, não teria sido assaltado. Mas você pode ir voltando com essas condições até uma causa primeira. E você vai dizer o seguinte, se eu não tivesse nascido, eu não teria sido assaltado. Compreende? Compreende que sempre há uma causa anterior àquela de algum acontecimento que se deu conosco? Pois bem, Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso é um ato de fé. Eu estou afirmando isso pela fé, pela confiança nas escrituras sagradas e um pouco também pelo que eu chamo de lógica, porque este universo que aí está, eu não criei, você criou esse universo que aí está? Então alguém é a causa primária, alguém deu origem a tudo isso que existe. Esse ser, essa pessoa, eu chamo de Deus, que está por trás de tudo isso. Agora, há algumas coisas específicas que dependem exclusivamente do ato providente de Deus, do ato criador de Deus. Deixa eu te dar uma, que para mim é mais importante.
a tua salvação, a minha salvação, dependem exclusivamente do ato providente de Deus. Só Deus pode me salvar dos meus pecados, da minha condição de afastado dele, pela minha condição humana de miserável pecador que sou. Mas ele já providenciou isso, não é? Cristo na cruz morreu, nós já sabemos isso. Então vamos tratar nesta noite de alguns atos da providência divina que algumas ações são primárias e outras secundárias. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa confissão de fé, logo no item 1 do capítulo 4, que diz assim: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Isso aqui é algo que pode assustar a muitos, né? Deus está presente em todos os lugares, Deus administra todas as coisas. E você indaga assim: por que é que ele não impede que determinadas coisas ruins aconteçam? Normalmente nós fazemos essa pergunta quando as coisas que acontecem são ruins. Mas nós não fazemos essa mesma pergunta quando as coisas que acontecem são boas. Então, imagine, por que Deus não impede que aquele assaltante que pegou do revólver e atirou numa pessoa no ônibus, aconteceu na semana passada e a pessoa veio a falecer nesta semana, inclusive morador aqui de Realengo. Por que Deus não impediu que o assaltante atirasse? Por que Deus não impediu que a bala atingisse essa pessoa? Por que Deus, não, tendo a bala atingida, não impediu que a bala fizesse o serviço dela? Porque há uma outra coisa muito interessante que eu quero que você se lembre dela, é que Deus fez determinadas causas primárias e estabeleceu nessas próprias causas primárias leis a cujas leis ele próprio respeita. Vamos pensar numa situação bem lá de trás, quando Deus criou o universo, criou o planeta Terra, por exemplo, ele fez a Terra ter os movimentos de rotação em torno dela mesma, o movimento de translação em torno do Sol, e toda vez que a Terra faz a volta em torno dela mesma, forma-se um dia. 24 horas de cada dia. Essas 24 horas de cada dia é o movimento de rotação. 365 dias e 6 horas formam um ano. Ela deu a volta em torno do Sol. Desde que o mundo é mundo, isto é assim. Ainda bem que nisso o ser humano não conseguiu mexer, não é? Dentre as tantas coisas que a gente fez, o ser humano não conseguiu mexer no movimento de rotação da Terra e no movimento de translação. Senão, se o ser humano tivesse poder de fazer isso, já teria feito. Não é? Então a Terra faz aquele movimento, você tem dia e noite, todos os dias. Há milhares de anos é assim. Deus fez a causa primária. Aí eu vou dizer assim, se Deus não tivesse feito a noite, o assaltante não teria saído à noite e o assaltante não teria matado fulano, não teria roubado Beltrano. Imagina como que eu posso, se eu quiser, colocar a culpa em Deus em todas as coisas que acontecem. Mas isso não é assim que funciona. Nesse contexto, Deus criou um ser humano com a livre vontade
para que esse ser humano agisse. O ser humano só não pode uma coisa, salvar a si mesmo. Mas o ser humano é livre para fazer o que ele quiser. Fazer coisas boas, fazer coisas ruins. Se eu pegar de uma arma e sair na rua agora e quiser atirar em alguém, Deus não vai me impedir. Não, ele pode me impedir, ele tem poderes para isso. Mas nas condições naturais de temperatura e pressão, é uma expressão que eu trago lá da química, não é? Que é 25 graus Celsius, 1 atm de pressão, aquela coisa lá da química. Pois bem, nessas condições naturais normais, eu vou pegar de uma arma, vou atirar em alguém e essa pessoa muito provavelmente vai morrer se eu fizer, se eu atirar numa parte letal do seu corpo. Então, veja bem, Deus tem as causas primárias e as causas secundárias. E aqui, logo no primeiro item deste capítulo 5, está dito que Deus, pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória e sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as coisas, todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a maior. Aquela formiguinha imperceptível, que isso a gente só percebe quando ela dá uma picada na gente, né? Ela dá aquela fere a gente. A gente só percebe quando isso acontece. Deus coordena a vida desse ser. Deus coordena a vida de um leão, de um rinoceronte, de uma girafa, do ser humano. Deus a tudo coordena. Nada escapa ao ato providente de Deus. Muito bem. Vamos para o segundo item. Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre e contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Então, Deus, ele tem as chamadas causas primárias e as causas secundárias. Quando eu falei lá da Terra, do movimento de rotação, do movimento de translação, faltou dizer algo que muito importante nesse contexto, que é entender que há uma força de gravidade, uma força gravitacional da parte da Terra que atrai para ela os corpos. A mesma força, quer dizer, um outro tipo, numa outra dimensão, mas produzindo um efeito semelhante, existe dos planetas para com o Sol. Então, há uma força que atrai no sistema solar. Estou falando do sistema solar. Né? Os planetas, eles ficam numa distância X do Sol e fazem aquela trajetória, aquele percurso, aquela estrada nesse espaço sideral religiosamente todos os dias e todos os anos. E há planetas que demoram a dar uma volta em torno do Sol. Né? Qual o último planeta? Se você se lembra. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Opa! Para por aí, porque o Plutão foi rebaixado da condição de planeta. Então temos 8 planetas. O último planeta, ele demora muito mais tempo para fazer o giro em torno do Sol. A Terra leva 365 dias e 6 horas. Esse último planeta é um pouco mais, mas ele faz isso religiosamente. Não é? São causas primárias. Essa força gravitacional que há, ela atrai os corpos para, no caso a Terra para a Terra, no caso o Sol para o Sol. Você sabe aquela situação porque passaram vários norte-americanos
no dia 11 de setembro de 2001, em que aquelas torres, as chamadas Torres Gêmeas, foram alvejadas para aquele ataque por aviões, e como as pessoas lá em cima, elas queriam se lançar de lá, pular. Eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Eu estava em São Paulo estudando e nesse momento eu saí à rua, parece que era hora de almoço, e eu vi aquela cena, ninguém acreditava, parecia coisa de filme. As pessoas querendo pular, o prédio completamente em chamas, destruindo. E se aquelas pessoas pulassem? Elas iriam descer em câmera lenta? Né? Em câmera lenta? Você acha que elas iam descer em câmera lenta? Não. Elas iam ter uma queda livre, normal, porque é uma força que as atrai para o centro da Terra. E aí talvez alguém pergunte, por que naquela hora Deus não fez uma câmera lenta, uma queda lenta daquelas pessoas? Quer dizer que Deus ia fazer só ali e não ia mexer no universo como um todo? Se mexe na força gravitacional da Terra ali, mexer-se-ia na força gravitacional em todo o planeta. Imagina, deixa-me ver aqui, um automóvel. Eu sempre penso naquela situação ali de Parada de Lucas. Você está no sentido Campo Grande e você tem uma subidinha que tem ali perto um pouco antes da concessionária Div, Ford, por ali, e você vem naquela subidinha e quando você já está na parte mais alta, não tem mais gravidade. Sabe o que ia acontecer? Você viria voando até aqui em Realengo. Passaria aqui por cima da minha casa voando, porque não haveria força que puxasse o automóvel para o centro da Terra, se Deus interrompesse. Então, evidentemente que a providência de Deus ela é uma causa primária, mas ele próprio, o próprio Deus respeita as causas secundárias. Outra situação, eu morei no interior e a gente trabalhava muito com plantio de milho, arroz, feijão. Você lança a semente do arroz, feijão na terra apropriada, no solo, e passado o tempo próprio, aquilo germina. Eu não preciso ficar lá dizendo, ó, sementinha, germine, germine. Não, ela vai germinar. Existe já uma lei estabelecida por Deus, e essa lei naturalmente inclui a própria semente, que ela, em contato com a terra, nas condições de oxigênio, de adubação da terra, ela vai germinar. É Deus quem está por trás disso, isso é a providência de Deus. E no tempo próprio, eu, ser humano, vou lá, colho, tenho lá minha subsistência, compreende? Mas a causa primária sempre é Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho? Aqui no item 3, na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu beneplácito. Vamos pensar a seguinte, a mesma situação da sementinha que vai nascer. A semente por si só, sem o contato, sem alguém conduzi-la para a terra, é natural que ela nasça se ela não estiver nas condições apropriadas. Ela tem todo o potencial para germinar, mas ela precisa ser conduzida para lá. Deus pode fazer uma semente nascer sem usar meios? Pode. Sabe por quê? Porque Deus pode todas as coisas. Mas como naturalmente Deus age? Deus emprega meios. De que meios Deus se serve? Deus orienta o ser humano. Ó, ser humano, pega essa sementinha, conduz essa sementinha, faz um buraco na terra e lança naquele buraco.
Os seres humanos, nesse caso, são instrumentos para quê? Para que aquela semente germine, para que dê o fruto no tempo próprio, na hora aprazada. E isso acontece, invariavelmente, porque já tem uma lei na própria semente, a lei do nascimento em contato com a terra nas condições próprias estabelecidas. Então, Deus faz acontecer empregando meios. Item 4. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus de tal maneira se manifestam na sua providência que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura, e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Ora, essa coisa de ficar fazendo esse retorno aí até o princípio é muito perigoso, é muito perigosa essa coisa, porque a gente pode chegar à conclusão de que Deus é o autor do pecado. Deus é quem pecou. Você se lembra daquela conversa que houve de Deus com Adão, com Eva, com a serpente, lá no Jardim do Éden, no pós-queda? Se lembra? Vou lembrar para você o tom da conversa. Adão, Adão, onde estás, Adão? Senhor, eu me escondi do Senhor porque eu estava nu e achei que não era digno de estar na tua presença estando nu. Adão, tu comeste da árvore que eu disse para não comeres? Senhor, eu não comi assim não, mas a mulher que tu me deste, esta me deu do fruto e eu comi. Então já não é Adão, né? A causa agora já é Eva. Aí Deus foi conversar com Eva. Eva, como é que o negócio aconteceu? Olha, é o seguinte, não é assim que eu peguei do fruto e comi. A serpente me enganou e eu comi. E aí foi para a serpente, e a serpente não tinha mais para quem passar a responsabilidade, a não ser que ela dissesse, olha, o Senhor me fez, eu sou obra das suas mãos, o Senhor me fez, então o Senhor é o autor do que eu fiz. É razoável isso, pensar que Deus seja o autor do pecado? Por isso que é perigoso essa questão de ficar voltando, a gente vai acabar achando que Deus é o autor do pecado. Existe uma causa primária. Deus criou o ser humano com livre vontade. E dentro dessa livre vontade, Deus falou assim, ó, cuidado para não comer ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer vai morrer. Ah, vai morrer nada. Tá. Deu de ombros, né? Deu de ombros para Deus. E o final desse filme você já sabe, né? Você e eu já sabemos disso. Nós estamos no pós-queda. E olha só que bagunça que está por causa da queda humana. Mas ainda assim, Deus continua agindo de forma providente na vida dos seres humanos. Vamos para mais um item? Vamos caminhar um pouco mais? Item 5. O muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção do próprio coração deles, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo do próprio coração, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Interessante, né, que a gente às vezes sente uma dorzinha na unha
eu estou usando aqui um reforço de linguagem, né? É claro que a unha não dói. A unha não dói. Mas a gente é assim, a gente sente uma dor na unha, já vai para o culto de oração. Oh, Senhor, por favor, tira a dor da minha unha. Mas por que Deus precisa tirar a dor da minha unha? A dor é o elemento mais didático que existe. Nós aprendemos muito com e pela dor. Há um pensamento inglês, na língua inglesa, que diz assim: no pain, no gain. Sabe o que significa? Sem dor não há ganho, não há vitória, não há produtividade, não há aprendizado. Há pessoas que aprendem as coisas pela dor. Eu acho curioso, não gosto muito de incluir política nas minhas reflexões, mas tem algumas coisas que eu não aguento. Preciso comentá-las. Recentemente, quando foi conduzido ao Ministério da Educação o ministro Milton Ribeiro, a quem eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nessas andanças pelo Supremo Conselho da Igreja eu tive o privilégio de conhecê-lo. E alguém pega uma fala dele lá, que ele trouxe para a igreja dele, ele é pastor, e ele dizendo o seguinte: olha, às vezes tem que dar umas palmadas numa criança, porque seja para ela aprender alguma coisa, enfim, o ensino, resumindo aqui o que ele teria dito, o ensino precisa de um sofrimento. Você acha mesmo que a gente vai para a escola assim, ah, que alegria ir para a escola, que felicidade eu estou de ir para a minha escola primária, para a escola segundo ensino médio, para uma faculdade? Você acha mesmo que as pessoas têm esse prazer, esse ato volitivo, essa vontade espontânea para fazer as coisas boas? Você acredita mesmo? A gente faz porque a gente precisa. A gente estuda porque com o estudo você consegue as melhores coisas na vida com a instrução. Se com a instrução você não conseguir, vai ser difícil conseguir de outra maneira. Então a gente vai estudar porque através do estudo a vida melhora. E melhora mesmo. Eu aconselho a você que me vê, estude. Estude o máximo que você puder, todos os dias. Estude. Sua vida vai melhorar, você vai ver. Depois você me conta. Pois bem, então o Milton Ribeiro falou essa frase nesse contexto. Ele não quer que os pais saiam por aí espancando os filhos, que os professores saiam por aí batendo nas crianças. Que coisa ridícula. Você que achou que era isso que ele queria. Que na verdade a gente tem que entender é que para a gente conseguir as melhores coisas na vida, a gente tem que se esforçar. Nós temos que nos esforçar. Dá trabalho. É a frase inglesa. No pain, no gain. Se não tiver dor, não tem aprendizado, não tem crescimento. Não tem. Bom, mas o que isso quer dizer em relação ao que nós estamos comentando aqui? Não é? O muito sábio e justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e a corrupção do próprio coração deles para castigá-los pelos seus pecados e tal. Bom, isso aí que eu queria comentar. Às vezes a gente tem que sofrer e ser castigado mesmo. Errou, palmada. Errou, é corrigido. Senão, a gente não se ajeita, a gente acha que deve sair por aí mesmo fazendo tudo que der na telha, sem nenhuma lei que nos proíba e que nos puna. Para o erro, sempre há de haver uma punição. É assim que funciona. É assim que funciona. Não se pode transigir com o erro. E, obviamente, tratar o errante de modo a educá-lo, a restaurar-lhe as melhores condições de vida e fazê-lo crescer. É assim que deve acontecer. Ok? Vamos para o próximo item. Faltam só 2. Já estou quase terminando.
O sexto item deste capítulo, providência, diz assim: quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, com o justo juiz, cega e endurece em razão de seus pecados anteriores, ele não só lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados no entendimento e movidos no coração, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que, por sua corrupção, tornam ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim, acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Olha só. Você exorta uma pessoa. Fulano, não faz isso. E o fulano bate o pé e faz. Beltrano, não faça aquilo. E fulano e Beltrano faz. Ou você exorta para o bem. Fulano, faz isso que é uma coisa boa. E a pessoa não faz. Você continua mesmo sempre... lá no interior usa uma expressão, né, que é adular as pessoas. Essa expressão de interior significa: fulano, faz isso, fulano. Por favor, fulano. Joãozinho aqui não faz isso. Com ninguém. Com ninguém. Nem as pessoas mais próximas minhas. Esposa, filhos, irmãos, membros de igreja. Não quer fazer? Não faça. Inclusive, se for alguma coisa para mim, por mim, para me beneficiar, não faça mesmo. Depois você vai me cobrar isso. Não, não faça não. Eu não adulo ninguém. Deus exorta e diz: não faça, porque se fizer... E a pessoa vai e faz. Sabe o que o texto está dizendo? Em alguns casos específicos, Deus entrega essas pessoas às próprias paixões delas. Quer fazer? Faze! Faz à vontade. Lá em Eclesiastes tem um texto que diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia seu coração nas coisas que te dão satisfação, que te dão prazer. Faz o que der no seu coração. Eu estou fazendo aqui uma paráfrase. Saiba, porém, que de todas as coisas Deus te chamará a juízo. Recentemente eu estava lendo um texto de Mateus. Eu vou até pegar esse texto para que você venha comigo nesse meu raciocínio. Vou conferir aqui, Mateus 7, verso 6. Eu ia até preparar um sermão sobre isso. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Sabe o que acontece? Você vai e prega o evangelho para uma pessoa, prega, a pessoa sempre desdenha do evangelho. O texto está exortando o seguinte: olha, você pregou, não pregou? Ela ouviu? Não ouviu? Deixa ela com a sua própria sorte. Você já apresentou o evangelho para ela. Se ela amanhã se perder, ela vai se perder pela sua própria ignorância e pelo fato de ter refutado, ter rejeitado aquilo que poderia salvá-la. O evangelho, nesse mesmo texto, não pode ser ridicularizado. O evangelho é coisa preciosa, boa, e ele faz uma diferença enorme na vida daquele que crê, na vida daquele que, coração humilde, um coração contrito, recebe a Cristo como Salvador. Não é para ficar sendo ridicularizado aí na boca do povo, não. Então, falo isso, inclusive, em relação aos próprios pregadores. Vamos pregar o evangelho com seriedade, mas o evangelho não é para ficar aí na boca do povo sendo ridicularizado. Cristo não pode ser ridicularizado, porque o que ele trouxe para nós é coisa boa e da melhor qualidade. Então, prestemos atenção. Vamos ficar alertas em relação a isso. Último item nosso aqui. Como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes,
também de um modo muito especial, ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. O Senhor disse assim, olha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus tem um carinho especial para com a igreja. E aqui eu não estou falando igreja X, B e X, Y e Z. Eu estou falando da igreja. A igreja que é todo aquele que, crendo em Cristo como Salvador, procura ter uma vida piedosa. Claro que tem um aqui, outro ali, outro acolá. Estamos espalhados neste planeta com esse propósito, de servir a Deus crendo em Cristo como Salvador. Essa é a igreja de Cristo. Não são os prédios, não são a denominação A, a denominação B. Não estou me referindo a isso, não. Estou falando o crente em Cristo. O que a nossa doutrina até chamaria de igreja triunfante. Ela é constituída dos eleitos de Deus em todos os tempos, todas as épocas, e daqueles que já receberam a salvação e vivem uma vida piedosa. Deus tem um carinho especial para com essa igreja. E cuida, e zela, e ajuda, e orienta, e perdoa, e reanima, não é? Ajuda. A gente está lá embaixo, quantas vezes a gente está lá no fundo do poço, Deus vem com uma palavra, usa alguém, um instrumento para nos reanimar e nos reabilitar para a vida. Oh, que coisa boa! Meu prezado irmão, ficamos por aqui hoje. Na próxima semana temos mais estudo da Palavra de Deus. E eu quero me despedir, dando aqui um alô para os que estão conosco nesta hora. Estou vendo aqui a Jane Bastos. Alô, Jane, Deus abençoe seu esposo, guarde essa família maravilhosa. Valdir dos Santos Mendonça. Valdir, você tem um Mendonça lá da minha falecida mãe. Cuida bem desse Mendonça, hein, Valdir? E os irmãos que já passaram por aqui, um abraço para vocês. Eu não fico olhando para a tela, por isso que eu não vejo aqueles que estão entrando aqui. Só vejo depois, né? Aqui, no momento que eu estou dando estudo, eu não vejo, não. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Jane está mandando aqui que o Senhor fica na paz do Senhor, fica em Cristo Jesus, que Deus te abençoe, você e sua família. Júlio Lacerda, meu querido Júlio, se lembra lá daquele retiro de 2009, Júlio? Aquele golaço que eu fiz de 3 dedos, eu nunca vou me esquecer daquele golaço. Você se lembra lá? Bom, um abraço grande para todos vocês, fiquem com Deus e na semana que vem a gente está aqui de volta. Um abraço apertado, ainda que virtual.